A maioria das pessoas planta seus jardins como fábricas, em fileiras únicas e organizadas de vegetais anuais, que vivem por uma temporada e depois morrem. Este é um sistema que exige trabalho constante para uma recompensa temporária. Esse erro fundamental lhes custa 20 anos de comida gratuita. Eles passam toda a primavera comprando sementes, todo o verão capinando e todo o outono limpando plantas mortas, presos em um ciclo de trabalho que nunca constrói um ativo permanente, porque estão pensando em termos de uma estação, não de uma geração. Isso não é jardinagem. Isso é engenharia de calendário. Requer uma mudança da mentalidade temporária de um canteiro de vegetais anuais para o pensamento permanente e multigeracional de uma floresta de alimentos. Hoje, vou mostrar como construir uma floresta de alimentos de 3 camadas e 7 árvores no seu quintal neste mês de fevereiro. Este é um sistema que, uma vez estabelecido, irá alimentá-lo por 20 anos, com uma fração do trabalho de um jardim tradicional. Esta não é uma palestra teórica sobre permacultura. Este é um sistema prático, passo a passo, baseado na sabedoria atemporal de John Seymour, projetado para um quintal padrão. E começa não nos dias quentes da primavera, mas no coração frio e dormente do inverno. Este é o momento em que a maioria das pessoas congela, não pelo frio, mas pela incerteza, encarando um pedaço de gramado congelado, imaginando se estão prestes a arruinar seu quintal. Eu conheço esse sentimento. A primeira vez que plantei uma árvore de raiz nua, um graveto com algumas raízes de aparência triste, no solo frio de fevereiro, a voz na minha cabeça, treinada por décadas de conselhos de jardinagem do tipo "espere pela primavera", estava gritando para eu parar, mas eu não parei. E essa decisão ainda está me alimentando hoje. Cada ano que você espera, cada temporada que você hesita, é um ano de produção que você nunca terá de volta. Uma árvore plantada neste fevereiro estará dando frutos no 3º ano. Uma árvore plantada no próximo fevereiro, não. Isso é um ano de colheita perdida, um ano de dependência contínua do supermercado e um ano em que sua floresta de alimentos estará um ano mais longe. Esta não é uma decisão que você pode adiar. É uma janela de oportunidade que se fecha com o fim do inverno. Este sistema é construído sobre um princípio simples e poderoso: empilhamento vertical. Em vez de plantar em 2 dimensões, vamos plantar em 3, criando camadas de produção que ocupam o mesmo espaço no solo, mas diferentes espaços verticais, assim como uma floresta natural. Consiste em 3 camadas povoadas por 7 árvores específicas, plantadas em uma sequência sucessional. Primeiro está a camada do dossel, os gigantes do sistema, os produtores de longo prazo que formarão o andar superior da sua floresta. Para isso, usamos 3 árvores: macieira, pereira e ameixeira. Todas em porta-enxertos semi-anões para mantê-las controláveis. Em segundo lugar está a camada do subbosque, os produtores de altura média que preenchem o espaço abaixo do dossel. Aqui usamos 2 árvores, uma cerejeira anã, que permanece compacta, e uma aveleira para nozes e diversidade estrutural. Em terceiro lugar está a camada rasteira, os produtores precoces de crescimento rápido que ocupam levéis mais baixos. Para isso, usamos 2 tipos de frutas vermelhas, groselhas e groselhas espinhosas, que lhe darão uma colheita enquanto as camadas superiores ainda estão crescendo. Este sistema de 3 camadas e 7 árvores é o núcleo da sua floresta de alimentos, uma máquina viva que transforma a luz solar em comida por décadas. Mas é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas ouvem floresta de alimentos e plantam tudo de uma vez, uma mistura caótica de árvores e arbustos sem entender a sequência, o tempo e a estrutura. Isso não é uma floresta de alimentos, é uma selva, e entrará em colapso sob o seu próprio peso em 5 anos. O segundo erro é escolher os porta-enxertos errados,
plantar uma macieira padrão que quer ter 12 metros de altura ao lado de uma ameixeira que quer ter 6, criando uma batalha por luz que uma inevitavelmente perderá. O terceiro e crítico erro é plantar na hora errada, esperando pelo calor da primavera para plantar árvores cultivadas em vasos de um centro de jardinagem, em vez de plantar árvores de raiz nua dormentes no frio de fevereiro. Este sistema tem 3 leis não negociáveis. A primeira é o tempo. Você deve plantar árvores de raiz nua durante a estação de dormência em fevereiro para a maioria dos climas temperados. Isso permite que as raízes se estabeleçam no solo frio e úmido antes que a árvore acorde. Uma vantagem que as árvores cultivadas em vasos plantadas em maio nunca terão. A segunda é o espaçamento. Você está projetando para camadas verticais, não para competição horizontal. As árvores do dossel são plantadas com 5 metros de distância, criando a estrutura principal, e as camadas do subbosque e rasteira são estrategicamente posicionadas dentro dessa estrutura para capturar a luz solar em diferentes níveis. A terceira é o porta-enxerto. Você deve usar porta-enxerto semi-anão para suas árvores de dossel. Isso não é uma sugestão, é uma lei. Isso mantém a camada superior em manejáveis 4,5 a 6 metros, permitindo que a luz solar alcance as camadas abaixo. Um porta-enxerto padrão criará um dossel denso que sombreará tudo abaixo dele, matando suas camadas inferiores e destruindo o sistema. Agora, vamos construí-lo fase por fase, ano a ano. A fase 1 é o estabelecimento da sua camada de dossel, a espinha dorsal de todo o sistema. Na primeira semana de fevereiro, você marcará os locais para suas 3 árvores de dossel, uma macieira, uma pereira e uma ameixeira, a 5 metros de distância em um triângulo. Você cavará 3 buracos, cada um com o dobro da largura que você imagina que o torrão de raiz tenha. Você colocará a camada superficial do solo em uma pilha e o subsolo em outra. No fundo de cada buraco, você adicionará uma camada de pedras para drenagem e uma pá de composto. Não para alimentar a árvore agora, mas para alimentar a vida do solo, que alimentará a árvore mais tarde. Na segunda e terceira semanas de fevereiro, suas árvores semi-anãs de raiz nua chegarão. Elas parecerão gravetos mortos. Este é o momento da dúvida. É aqui que você confia no sistema. Você mergulhará as raízes na água por algumas horas. Em seguida, construa um pequeno monte de terra vegetal no centro de cada buraco e espalhe as raízes sobre ele, certificando-se de que a união do enxerto, a parte nodosa na base do tronco, esteja uns 10 centímetros acima do nível final do solo. Você preencherá o buraco, firmando o solo suavemente e deixando uma leve depressão para reter a água. Então você a regará profundamente, não apenas um borrifo, mas um encharcamento total de 20 litros. Finalmente, você fará uma cobertura morta pesada com 20 centímetros de palha ou lascas de madeira, evitando que a cobertura toque o tronco. Pelo resto do primeiro ano, você não faz quase nada. Você rega uma vez por semana se não chover. Você observa e espera. Você não está cultivando árvores, você está cultivando um sistema radicular. Ao final do primeiro ano, você terá 3 árvores pequenas e saudáveis que passaram uma temporada inteira estabelecendo uma rede de raízes profunda e resiliente, a base invisível de sua abundância futura. Este é o primeiro passo crítico que a maioria das pessoas apressa e é a razão pela qual suas árvores falham 2 anos depois. Você está jogando o jogo de longo prazo. Você está construindo um ativo, não apenas plantando uma árvore. A fase 2, a camada do subbosque, começa no segundo ano. Em fevereiro do segundo ano, você plantará sua cerejeira anã e sua aveleira. Você as plantará nos espaços entre suas árvores de dossel agora estabelecidas, a cerca de 2,5 a 3 metros de distância de seus troncos. O processo é o mesmo: cavar o buraco, adicionar composto, plantar a árvore de raiz nua, regar profundamente e cobrir com cobertura morta. No verão do segundo ano,
Você poderá colher seu primeiro punhado de groselhas e groselhas espinhosas da camada rasteira que plantará a seguir. No terceiro ano, você poderá obter sua primeira pequena colheita da cerejeira anã. Você agora está vendo a genialidade do sistema em camadas. A produção começa em etapas, enchendo sua cesta enquanto o sistema maior amadurece. Esta é uma vitória psicológica crítica. Os rendimentos iniciais das camadas inferiores fornecem a motivação para continuar. A prova tangível de que o sistema está funcionando muito antes de as árvores do dossel começarem a dar frutos. É assim que você cria impulso. É assim que você se mantém comprometido com um projeto de 20 anos. Você não está apenas plantando árvores, você está construindo um sistema de abundância que se reforça. A fase 3 é a camada rasteira, a peça final do quebra-cabeça. Em fevereiro do terceiro ano, você plantará suas groselhas e groselhas espinhosas. Estes são arbustos resistentes e rústicos que prosperarão na sombra parcial das árvores em crescimento. Você os plantará nos espaços de 1,5 metro a 2 metros de distância, criando uma cobertura morta-viva que suprime ervas daninhas, retém a umidade e, o mais importante, produz frutos. No verão do terceiro ano, sua camada rasteira estará em plena produção. No quinto ano, suas árvores de dossel começarão a dar suas primeiras safras significativas. Você agora construiu uma floresta de alimentos de 3 camadas totalmente funcional. Você transformou um pedaço de gramado plano e bidimensional em um ecossistema produtor de alimentos tridimensional. Você parou de pensar como um jardineiro e começou a pensar como um arquiteto da abundância. Você deixou de ser um consumidor de paisagens e passou a ser um criador delas. Você parou de alugar sua segurança alimentar e começou a ser o dono dela. Este não é um jardim que você planta. É um ecossistema que você monta. É uma mudança de pensamento do mundo de curto prazo e alto trabalho dos vegetais anuais para o mundo de longo prazo e baixo trabalho da abundância perene. Isso não é um hobby, é um projeto de infraestrutura para o futuro da sua família. Um investimento de $200 em 7 árvores de raiz nua nos primeiros 3 anos torna-se um ativo produtor de alimentos que rende de $800 a $1.500 em frutas e nozes frescas e orgânicas todos os anos pelas próximas 2 décadas. Isso é um retorno anual de 400 a 700% sobre seu investimento inicial. Um ROI com o qual Wall Street só pode sonhar. Mas o retorno real não é medido em dólares, é medido em segurança alimentar. É medido nas 24 semanas entre maio e outubro, quando você está colhendo frutas frescas do seu próprio quintal. É medido nas centenas de recipientes de plástico que você não levará mais para casa. É medido nos potes de geleia, nos sacos de frutas congeladas e nas caixas de maçãs armazenadas que o alimentam durante o inverno. É medido no conhecimento de que você quebrou sua dependência do sistema alimentar industrial, com suas uvas chilenas e morangos mexicanos, para uma parte significativa das necessidades nutricionais de sua família. É o gosto de uma maçã aquecida pelo sol, colhida de uma árvore que você plantou como um graveto, que lhe diz que você não é mais apenas um consumidor, mas um produtor. É a sensação de caminhar por sua própria pequena floresta, colhendo frutas de todos os níveis, que lhe diz que você criou algo que durará mais que você. É a confiança silenciosa de saber que não importa o que aconteça no supermercado, você tem um sistema resiliente e produtivo em seu próprio quintal. Agora vamos falar sobre as zonas. A maioria das pessoas pensa que uma floresta de alimentos é um luxo tropical, algo que só funciona na Califórnia ou na Flórida. Isso está errado. Este sistema foi projetado para climas temperados, especificamente as zonas 5 a 8 do USDA. Os princípios são universais, mas as táticas mudam. Na zona 5, você pode escolher uma variedade de maçã mais resistente, como a Honeycrisp, e pode atrasar seu plantio até o final de fevereiro. Na zona 8, você poderia adicionar uma figueira ao seu subbosque
e plantar na primeira semana de fevereiro. O sistema central, as 3 camadas, as 7 árvores, o plantio sucessional é o mesmo. Sua zona específica não determina se você pode fazer isso. Ela apenas determina como você o faz. Não deixe seu clima ser uma desculpa para a inação. Não se trata de clima, trata-se de design. É assim que se parece a verdadeira autossuficiência. Não um gramado perfeito e sem ervas daninhas que lhe custa dinheiro, mas um ecossistema produtivo de vários andares que o alimenta. É a diferença entre ser um consumidor de paisagens e um criador delas. É a diferença entre esperar pela estação e construí-la. A pessoa que constrói este sistema não é um jardineiro, é um pensador de sistemas, um arquiteto da abundância, um investidor de longo prazo em sua própria sobrevivência. Eles não estão procurando uma solução rápida, eles estão construindo um legado. Se você está pronto para parar de alugar sua segurança alimentar do supermercado, se está pronto para fazer um investimento de 20 anos no futuro de sua família, então plante estas 7 árvores neste mês de fevereiro e volte aqui em 3 anos. Não para me agradecer, mas para contar aos outros o que você está colhendo de sua própria floresta de alimentos. Se este guia mudou a forma como você olha para o seu quintal e para o potencial de abundância permanente, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando os segredos da autossuficiência que o mundo moderno tentou enterrar. Plante seu futuro hoje. O próximo tesouro de sabedoria será aberto em breve.